Olá, hoje a gente mergulha em Ezequiel, capítulo 42. A visão continua, né? Agora ele é levado para o átrio exterior. E lá ele vê um conjunto de salas para o lado norte. Mas não é só uma planta baixa, certo? Parece que cada detalhe ali tem um peso. O texto começa descrevendo um edifício, 100 côvados de comprimento por 50 de largura. O côvado, só para lembrar, dá mais ou menos meio metro, então é grande. E logo aparece uma coisa curiosa: galerias em 3 níveis. Essas galerias, elas ficam uma de frente para a outra, conectando a área perto do átrio interior, mais sagrado, e a área do pavimento exterior. Bem, vamos tentar entender isso melhor. Sim, essa estrutura com galerias é fundamental para entender o espaço. Elas faziam, na prática, com que as salas de cima fossem mais recuadas, sabe? Mais estreitas que as do nível de baixo e do meio. O texto até fala que essas salas de cima não tinham os mesmos pilares que os átrios tinham, o que, claro, afetava o espaço útil ali. O que é fascinante aqui é essa precisão toda, né? E a funcionalidade que já está implícita aí. Talvez indique uma hierarquia ou controle de acesso. E continua com mais detalhes. Fala de uma passagem interna, 10 côvados de largura, 100 de comprimento, com portas para o norte. E um muro externo também, paralelo às salas, com 50 côvados. Aí tem uma coisa interessante. As salas perto do átrio exterior têm 50 côvados de comprimento, mas as que ficam perto do santuário têm o dobro, 100 côvados. Por que será essa diferença? Ligada à proximidade do sagrado? Olha, essa diferença de tamanho é muito significativa, sim. Isso sugere que o espaço todo é organizado pensando na proximidade com o centro sagrado, com o templo. Quanto mais perto do santuário, maior a sala, talvez indicando maior importância, né? Não é por acaso. A arquitetura está comunicando essa hierarquia de santidade. Entendi. Então essa organização, essa lógica, ela se repete do lado sul também? Exato. O texto confirma. O texto diz que sim, né? Salas parecidas, mesmas dimensões, saídas, tudo espelhado, incluindo a passagem e uma entrada pelo leste. Essa simetria toda, essa organização espelhada, reforça a ideia de uma ordem, de um plano divino mesmo para esse lugar, né? Exatamente isso. A simetria ajuda a dar essa sensação de ordem, de propósito. E o propósito não fica escondido, não. Logo em seguida, o texto diz para que servem essas salas, do norte e do sul. São as salas dos sacerdotes. É ali, nesse lugar que é chamado de santo, que os sacerdotes que servem a Deus devem comer as ofertas mais sagradas, as de cereal, pelo pecado, pela culpa. Ou seja, são locais com função ritual muito específica e de altíssima santidade. E essa santidade toda vem com regras bem claras, né? Tem algo sobre as roupas deles? Sim, e esse é um ponto crucial. Reforça demais a ideia de separação. Os sacerdotes, depois de ministrar lá dentro, nos lugares mais santos, com as roupas litúrgicas, que são santas também, eles não podem simplesmente sair para o átrio exterior onde o povo fica. Antes, eles precisam tirar essas roupas santas e deixar nessas salas. Tem que vestir outras roupas, roupas comuns, antes de ir para as áreas do povo. É uma barreira ritual muito, muito clara. Uma barreira. E essa ideia de barreira, de separação, parece que culmina na medição final, né? Quando ele sai, o guia leva Ezequiel para fora pela porta leste e mede a área toda ao redor. E os números são impressionantes, 500 côvados de cada lado, leste, norte, sul, oeste. Dá um quadrado enorme, quase 250 metros de lado. Um quadrado perfeito e numa escala bem grande, sim. E a visão termina falando de um muro em volta de toda essa área. Confirmando, 500 por 500 côvados. E o texto diz explicitamente o porquê desse muro. Para separar o santo do comum. Toda a arquitetura interna, as regras, a organização, tudo isso é envolvido por essa fronteira física final. A mensagem é bem direta. Então, resumindo, o que a gente tem aqui é muito mais que um projeto arquitetônico. É uma imagem muito forte da santidade de Deus e da necessidade de ordem, de pureza, de separação para se chegar perto dele, certo? Cada medida, cada regra parece reforçar isso. Precisamente, toda essa meticulosidade com as medidas, a simetria, a função de cada espaço, as regras de vestimenta, tudo aponta para esse tema central,
A santidade exige ordem e separação clara do que é comum. E isso, bom, nos deixa com uma pergunta, né? Para a gente pensar, por que essa necessidade tão forte de delimitar o sagrado de forma tão física, tão concreta? Nessa visão de Ezequiel, o que isso nos diz sobre como eles percebiam a Deus, a pureza e a própria natureza do espaço sagrado? Fica essa reflexão sobre como e por que a gente demarca o que é sagrado.